Fala galera do TJ, bom, hoje eu tô aqui com ele, Jared Azarini, ginasta, atleta da nossa seleção brasileira pela ginástica artística e com apenas 21 anos já é promessa também nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Tudo bem, Jared? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Então, queria começar te perguntando como é que surgiu essa paixão pela ginástica, né? Como que foi a tua história com esse esporte? Então, eu comecei a treinar com 7 anos de idade, em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, mas não foi algo que eu escolhi, acabou sendo direcionado por conta da minha mãe, ela sempre achou importante fazer um esporte, ela não tinha condições financeiras de me colocar em um lugar onde era pago, e a gente acabou achando um lugar de graça perto de casa, que o único esporte que tinha que aceitava uma criança de 7 anos de idade era ginástica. Então eu acabei treinando lá, o pessoal fez um teste comigo, falaram que eu estava aprendendo muito rápido, gostaram do meu biotipo, falaram que eu tinha um biotipo bom para seguir nessa carreira como ginasta. Então eles mandaram fazer um teste onde tinha um clube profissional, que é o Grêmio Náutico União, lá em Porto Alegre. Então eu fiz o teste, comecei a treinar e aí acabei entrando nessa carreira por acaso. Pois é. E começou cedo, né? 7 anos. Como é que foi os primeiros campeonatos? Quando que tu ganhou o teu primeiro campeonato? Como é que tu recebeu a tua primeira medalha? Como é que foi aquele sentimento, assim? Depois que eu passei no teste do Grêmio Náutico União, eu treinei, se eu não me engano, por 2 meses e eles me colocaram na equipe para viajar no Brasileiro. Meu primeiro campeonato eu não lembro muito bem, mas a minha mãe me disse que eu fiquei em 8º lugar, se eu não me engano. Eu era muito novo, não tinha essa noção do que é pegar uma medalha, mas a primeira competição que eu peguei uma medalha, acho que foi com 12 anos de idade, no meu infantil. E eu lembro que eu já tinha uma noção do que era estar no pódio, né? Então eu treinava muito, eu queria subir no pódio, eu queria conquistar uma medalha. E eu lembro que eu fiquei esperando, essa vez foi muito engraçado, que a gente ficou esperando o pessoal chamar do 10º lugar até o primeiro. E aí chamaram o 10º e não me chamaram, chamaram o 9º, não me chamaram, chamaram o 8º e foi subindo. Chamaram o 3º, o 2º e eu assim, ai, me chama. Foi o primeiro? Não me chamaram e eu falei assim, meu, não consegui nada. E aí o cara no microfone pegou e repetiu, falou assim, e teve um engano aqui na soma, um atleta de Porto Alegre. Eu falei assim, meu, será que é eu? E eu fiquei assim, né? Já tava esperando já de novo. E aí já tinham chamado um amigo meu de Porto Alegre e tinha mais um amigo comigo esperando. E eu, meu, será que foi eu? Empatado em 3º lugar. Eu falei assim, minha Nossa Senhora, fala meu nome. Falaram, Jared Azarini. Eu, nossa, não acredito. Foi a primeira vez que eu subi no pódio. Em 3º lugar, empatado. E Jared, tu que já saiu, né, da tua cidade natal ali de Porto Alegre, como é que foi vir para São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, ficar longe da família, longe dos amigos? Como tu conseguiu lidar com isso? Então, quando eu fiz 15 anos, eu recebi uma proposta para ir para São Caetano do Sul primeiro. Então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos treinando em São Caetano. Depois eu recebi uma proposta para treinar em São Bernardo. No início foi bem difícil, sentia muita saudade da minha família. Eu morava numa república, não me dava muito bem com os meninos que eu morava na república, então para mim era algo muito desgastante, que eu ia pro ginásio, já me desgastava no ginásio, chegava em casa, me desgastava em casa também. Então até tinha pensado em desistir, pensei em desistir várias vezes nesse meio termo. E foi quando eu recebi uma proposta para ir para São Bernardo, então eu aceitei e fui para lá. Hoje eu alugo meu apartamento, trouxe meu irmão para morar comigo em São Bernardo do Campo. E eu estou muito feliz, as coisas foram acontecendo tão rápido, mas o cara lá de cima sempre cuida da gente. É isso aí, sempre um anjo da guarda, né? Sempre, né? Bom, e depois do campeonato do Pan-Americano de 2017, o Jared sofreu uma fratura, né, no osso externo, foi isso? Isso mesmo. Queria te perguntar como é que foi, assim, para um atleta que sempre está em movimento, né, como é que foi esse período de recuperação, ficar parado? O que te motivou ainda a se esforçar no tratamento, a querer se recuperar para voltar para o esporte? Realmente nessa época eu fiquei bem depressivo, fiquei muito triste porque eu nunca tinha viajado para um Pan-Americano. E eu tinha sido selecionado, viajei para o Pan-Americano, tinha pego 4 finais. E quando eu voltei eu ia viajar para a minha primeira Copa do Mundo, nem lembro onde era. Mas eu fui convocado para ir e acabei quebrando o osso do meu peito no treino. E, meu, foi muito difícil para mim. O que eu mais fazia era tentar não pensar muito na ginástica. Eu literalmente sumi, assim, sumi das redes sociais, sumi do mapa, ficava só em casa, não via ninguém. E também em 6 meses eu tive que ficar em recuperação. Quando eu voltei a treinar, meio também desmotivado, eu pensei, meu, preciso voltar. E se eu não confiar em mim, quem vai confiar, né?
Então eu voltei, entrei de cabeça, comecei a treinar muito. Em um mês eu já estava de volta e voltei aos treinamentos. Fiquei muito feliz também, tive um resultado que nem a medicina explica. Falaram que eu voltei muito rápido, acharam também que eu teria algum problema, né? Mas não tive nenhuma sequela, voltei a treinar e hoje estou aqui voltando aos poucos. Coisa boa, e a gente torce para que consiga aí competir nas próximas com muito sucesso. Obrigado. Jared, também tu tem uma aproximação bem grande assim com o Diego Hipólito. Como que é assim, ter uma pessoa que é um exemplo, assim, um ícone tão próximo nos treinos, na amizade assim do dia a dia? Como que é essa relação entre vocês? Até é engraçado que o dia que eu quebrei o peito, quando eu fui internado, que eu fiz a cirurgia, no outro dia a tia Geni, que é a mãe do Diego, ela me ligou, né? Eu fiquei emocionado de receber a ligação dela, ela falou pra mim que Deus ia cuidar de mim, que ia dar tudo certo, ela é muito religiosa, uma pessoa muito boa. A família dele eu não tenho nem o que falar, todos são muito especiais pra mim, o Diego me ajuda muito no treino, tanto fora. Eu tenho um carinho muito grande por eles, muito grande. Sei que quando eu preciso de algo eles também me ajudam. E pra eles, pra mim é uma motivação enorme ter ele do meu lado, né? Quando eu me machuquei também, ele olhou pra mim e falou assim: moleque, olha o que aconteceu comigo. Quantas vezes eu caí. E agora eu fui medalhista olímpico. Demorei tantas pessoas falando que eu não ia conseguir. Então ele sempre me motiva muito. Bom, e como que é, assim, num país que a gente vive, em que a valorização do esporte, principalmente da ginástica artística, é tão escassa, né? Como que tu consegue ainda acreditar que tu pode ser destaque nessa modalidade aqui pelo Brasil? É uma situação meio complicada porque aqui no Brasil é triste saber disso, que não tem a valorização que deveria ter um esporte, né? Tem todos os tipos de biotipo para ter os melhores atletas em todos os esportes e não tem investimento, né? Lá em São Bernardo do Campo agora a gente perdeu o patrocínio da Caixa Econômica, que sustentava nosso ginásio. Todos estamos desempregados. Hoje eu estou vivendo do dinheiro que eu ganho do Instagram com trabalhos de divulgação. É triste pensar nisso, né? Que a gente está passando por uma situação muito complicada. Já faz 4 meses que o nosso clube está desempregado e a gente está à procura de patrocinadores também, né? A gente está aí na luta. Mas o que não deixa a gente desistir é o nosso sonho de ainda participar de uma Olimpíada. Bom, e numa geração aí que tu vem, junto com Arthur Nori, Flávia Saraiva, com essa galera toda, uma geração de peso aí dentro da ginástica artística, qual que é a tua expectativa agora para as Olimpíadas em 2020 lá em Tóquio? Cara, as Olimpíadas a gente já fica nervoso só de falar, né, no nome. Mas a gente tem um objetivo sempre de competir, não só entrar pensando na competição que a gente quer uma medalha. Se vier uma medalha, lógico que é uma consequência do nosso trabalho, mas a gente tem que focar no antes de chegar na competição, que é o mais importante. A competição, na verdade, é a parte mais fácil, né? A gente entra na competição, é uma vez só, independente do que acontecer, a gente só vai fazer uma vez. O mais difícil é o treinamento, que é onde a gente precisa repetir com dor, fazer mais vezes, errar para poder chegar na hora e a gente dar o nosso melhor para poder acertar. E a gente torce por um bom resultado, tomara que dê tudo certo mesmo, todo sucesso. Te agradeço muito pela nossa conversa, Jared, obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes para Florianópolis também. Pode deixar. E essa foi a entrevista com Jared Azarini para o TJ UFSC. Muito obrigada, tchau, tchau.